Olá, eu sou Cláuber Aguiar, fiscal tributário estadual de Mato Grosso do Sul e também diretor para assuntos parlamentares e institucionais do Sindifiscal MS, entidade que congrega os fiscais tributários de Mato Grosso do Sul. E vou conversar com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Todos os candidatos foram contatados por e-mail, telefone e WhatsApp, e para manter um tratamento igualitário, as perguntas e os tempos para as respostas são os mesmos para todos os entrevistados. As entrevistas serão feitas em uma tomada, sem cortes ou edições, e publicadas na íntegra nos canais de comunicação do Sindifiscal MS e nos grupos de WhatsApp da entidade. Comunico também que estamos obedecendo todos os protocolos de biossegurança contra a pandemia. Hoje, nós estaremos entrevistando o candidato Marcelo Bluma, pelo Partido Verde. Inicialmente, nós gostaríamos então que o senhor fizesse uma breve apresentação pessoal e do seu plano de governo para Campo Grande. Para isso, o senhor terá 3 minutos. Fique à vontade. Bom, quero agradecer ao Sindifiscal, na tua pessoa, Cláudio, dizer que é uma satisfação estar aqui. Quero me apresentar, eu sou corumbaense de nascimento, engenheiro civil, advogado, casado, pai de 2 meninos e já avô de um neto. E milito aqui, trabalho em Campo Grande desde a minha formação, minha formatura, fui aluno da Universidade Federal. Então, embora nascido em Corumbá, vim para cá e exerço a minha vida profissional todos esses anos aqui, sempre com muita saudade da minha terrinha, da beira do Rio Paraguai. Eu construí, e nós do PV construímos uma proposta para Campo Grande que passa por alguns eixos que a gente considera muito importante, que precisa ser retomado na cidade. Na área da saúde, recuperar, por exemplo, a atenção básica, todos os prédios da atenção básica do ponto de vista da estrutura física, também recuperar a situação dos servidores, porque existem problemas sérios, inclusive uma dificuldade para trazer médicos para a rede pública. Eu tenho um programa que passa pela insalubridade, pela quantidade mínima de plantões, que são procedimentos com os quais eu acredito que a gente consiga levar novamente, por exemplo, pediatras e ginecologistas para os postos de saúde. Na educação, a pandemia mostrou que existe um fosso digital imenso na nossa rede municipal de educação e nós precisamos enfrentar, recuperar isso. Na segurança, a ideia é fortalecer a Guarda Municipal com a sua estrutura e fazer uma política de ocupação de espaços públicos para enfrentar a segurança, recuperando, por exemplo, as praças, os espaços, as grandes áreas verdes de Campo Grande que estão abandonadas e que muitas delas se transformaram em verdadeiros lixões. Na área da mobilidade, nós defendemos reestruturar o sistema do transporte coletivo, do ônibus, fortalecer os aplicativos, que ocupam um espaço muito grande hoje nos bairros, também construir corredores verdes para que a gente garanta a possibilidade da bicicleta, do pedestre, enfim, fazer uma grande revolução na mobilidade urbana da nossa cidade. Do ponto de vista dos tributos, nós defendemos uma revisão tributária municipal para readequar uma série de tributos. E saúde, educação, segurança, tributos, são as linhas, e a infraestrutura, que vai ter um destaque muito importante no meu plano de governo. Dando seguimento, nós gostaríamos de fazer uma pergunta mais específica relativa aos servidores. Partindo de um breve comentário sobre o funcionalismo municipal, gostaria que o senhor falasse sobre os projetos do seu governo relativo aos servidores, tendo como pano de fundo a reforma administrativa que tramita no Congresso, e a racionalização que vem sendo aventada por ela. Para isso, o senhor também vai ter 3 minutos. Eu vejo que
nós temos um servidor municipal, eu conheço muitos, inclusive na área da engenharia, colegas que formaram comigo. Nós temos um quadro de servidores municipais consolidados no município de Campo Grande. Temos um grande problema quando a gente fala de cargos comissionados, e é preciso enfrentar esse problema. Campo Grande tem um número muito grande de cargos comissionados, e a minha visão é uma visão nesse sentido da iniciativa privada. Nós precisamos reduzir cargos comissionados numa proporção grande em Campo Grande. São mais de 7 mil servidores comissionados numa folha de 20 mil servidores. E o problema do comissionado é que ele chega por influência política, então não é um servidor que está numa política de Estado, mas de governo, né? Chega temporário, ganhando altos salários nesse quadro de servidores municipais e acaba inclusive desestimulando o nosso servidor municipal de carreira. Eu quero enfrentar, reverter isso, ocupar. É evidente que sempre vai ser necessário cargos comissionados, mas utilizar o máximo possível os servidores de carreira para que a gente fortaleça o quadro de servidores municipais em Campo Grande. Eu tenho acompanhado a reforma administrativa, considero alguns pontos polêmicos. Eu não sou defensor do Estado mínimo, eu sou defensor do Estado de bem-estar social, porque sou produto do Estado de bem-estar social. Eu fui aluno na rede pública aqui em Campo Grande, no Joaquim Murtinho, depois fui aluno do Centro Educacional Júlia Gonçalves Passarinho e depois fui aluno da Universidade Federal. Então, se eu estou aqui hoje, eu devo a um Estado de bem-estar social que proporcionava uma educação de qualidade. Esse Estado mínimo, né, com esse salve-se quem puder, para mim é uma preocupação muito grande. Não é isso que eu defendo, as pessoas que me conhecem sabem disso. E eu, com relação aos servidores municipais, vou exercer dessa forma. Eu entendo que a quantidade de cargos comissionados é excessiva, precisa ser reduzida. Nós precisamos, inclusive, enxugar essa folha nesse quesito para que o município tenha uma maior capacidade de investimento. E não concordo com o uso da máquina de cargos comissionados para fazer política, né, para garantir votos e para se perpetuar no poder. Então, com relação a isso, vou enfrentar de forma determinada o inchaço nos cargos comissionados no município de Campo Grande. Dando continuidade, nós gostaríamos de pedir ao candidato Dr. Marcelo Bluma que fale agora sobre orçamento, a questão orçamentária da Prefeitura de Campo Grande, partindo de um breve comentário sobre a situação orçamentária e financeira do município, tendo como pano de fundo a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Gostaríamos de pedir que o senhor fale sobre o que espera para o seu primeiro ano de governo dentro desse cenário de pandemia que vivemos hoje. Quais os impactos, alternativas, soluções que possibilitem o senhor cumprir o seu projeto de governo. O senhor terá 3 minutos. Perfeito. Primeiro, quero falar brevemente sobre a reforma tributária. Eu vejo que na questão da unificação, né, do COFINS, do PIS, do PASEP, para essa contribuição de bens e serviços, preocupa um pouco o município. Eu, como prefeito, quero acompanhar no Congresso Nacional toda essa discussão, porque, na minha avaliação, o setor de serviços perde e, por exemplo, o setor bancário ganha. E Campo Grande é uma cidade de serviços, né? É fundamental que o prefeito acompanhe essa discussão, embora não vote. É um tema dos deputados federais, dos senadores, mas os prefeitos de capitais têm influência sobre o voto dos deputados federais, dos senadores, e precisa ser zeloso. O setor de serviço, a perda no setor de serviço prejudica o setor em Campo Grande. Nossa cidade não é industrial, ela é uma cidade de serviços, portanto, quero acompanhar como prefeito toda essa discussão da reforma tributária. Com relação à pandemia, eu percebo
que Campo Grande, alguns setores específicos perderam muito, mas no bolo geral, Campo Grande não perdeu, porque nós tivemos um orçamento de 4 bilhões e 300 milhões para 2020 e a proposta que foi enviada para a Câmara de Vereadores é de 4 bilhões e 600 milhões. Além disso, eu assisti no G1 essa semana uma matéria que mostra que o ICMS dos municípios do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, cresceu. O que significa que o auxílio emergencial, na verdade, e por isso eu sou crítico do Estado mínimo, né? Porque, veja, quando você coloca um pouco mais de dinheiro na mão do pobre, das pessoas ali embaixo, o consumo aumenta, a economia funciona, né? As coisas acontecem, nós precisamos descentralizar a renda. Aliás, deixar consignado aqui que, para mim, o ponto mais importante de uma reforma tributária seria regulamentar o imposto sobre fortunas, né? Passar a taxar isso, coisa que o Congresso não faz. Portanto, eu vejo o cenário pós-pandemia para Campo Grande um cenário positivo. Claro, reconheço que alguns setores, né, como, por exemplo, o setor cultural, uma parte grande do setor gastronômico, que é importante na cidade, perdeu, teve dificuldades e é preciso que o prefeito dê uma atenção especial para esses setores e é isso que eu quero fazer a partir de 2021 na Prefeitura de Campo Grande. Olhar para os setores que foram prejudicados, mas vejo um cenário muito positivo para o município. Partindo para a próxima pergunta, então, vamos falar sobre economia, sobre a economia do município. Seguindo até dentro da pergunta que o senhor acaba de responder, sobre a situação atual da economia de Campo Grande, relativa ao comércio, à indústria, à prestação de serviços. Que o senhor falasse para os nossos ouvintes o que nós devemos esperar do seu governo relativo à geração de emprego, renda e crescimento da economia. Sem abandonar o pequeno segmento industrial que nós temos em Campo Grande, ele é pequeno, é importante fortalecê-lo. Eu vejo, inclusive, que em alguns pequenos polos, como ali na Moreninha, o pequeno núcleo industrial que tem ali acabou, né? É preciso fortalecer isso, mas a grande força da nossa cidade é o setor de serviços. Campo Grande, inclusive, em alguns segmentos nessa área, ela é um expoente. Por exemplo, no setor educacional. Nós prestamos serviço na área da educação com as nossas universidades aqui para jovens do estado inteiro e de fora de Mato Grosso do Sul. É uma vocação da cidade. O município precisa fortalecer isso e eu quero atuar muito fortalecendo esse segmento, né, da prestação de serviço e do comércio, porque eu vejo que esse é o forte da nossa cidade. Quero, inclusive, iniciar uma discussão sobre um procedimento e uma forma metropolitana, porque Campo Grande precisa incentivar que Sidrolândia, Terenos, Anhanduí, Jaraguari, esses municípios do entorno se industrializem, por exemplo, né, e consigam ter um fluxo de pessoas com Campo Grande, inclusive do ponto de vista de moradia, para que a gente fortaleça a região. Necessariamente, na minha visão, nós não precisamos trazer grandes indústrias para Campo Grande, inclusive para poluir a nossa cidade. Nós temos que investir na economia criativa, que é baseada no conhecimento, na cultura, no lazer. Campo Grande pode ser uma potência nesse sentido e é esse modelo que eu defendo para a nossa cidade. Recuperar, por exemplo, as nascentes, os córregos. Nós somos uma potência ambiental abandonada. Nós temos aí grandes córregos, que dá nome, inclusive, para as regiões, Imbiruçu, Lagoa, Bandeira, Anhanduizinho. As nossas regiões em Campo Grande foram divididas usando o nome dos córregos. E a maioria deles, hoje, abandonados em processo de ocupação, nós estamos perdendo, né, essas margens. Nós podemos, com a política ambiental correta, construir grandes espaços e segurar o turista também, porque nós temos uma grande possibilidade aqui, porque temos Bonito e o Pantanal. Então nós precisamos segurar o turista aqui e fortalecer o nosso setor de serviços.
não é verdade? Isso é muito importante para que Campo Grande se fortaleça. E para finalizar, a rota bioceânica está em construção. Eu quero preparar Campo Grande para aproveitar muito o potencial de negócios da rota bioceânica que passará aqui. Passamos agora então para as considerações finais do candidato, que terá 3 minutos para a sua palavra final. Quero finalizar agradecendo a oportunidade de falar com você, associado, né, do Sindifiscal e todos que assistirem. Agradecer a diretoria pela oportunidade. Nesse momento eleitoral, é o momento mais importante do nosso município. Eu vejo que iniciativas como a de vocês são muito importantes para mostrar para as pessoas, assim, ao vivo, né, o que o candidato pensa, o que é que ele defende, qual a experiência que ele tem. Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que atua na iniciativa privada, mas tenho uma visão muito grande da questão estatal, né? Tenho uma visão, já disse aqui, voltada e defendo o estado de bem-estar social, não o estado mínimo, não acredito nessa loucura. Vi na pandemia que o mercado, o grande mercado, correu para debaixo da cama quando o vírus chegou, né? Quem teve que pegar, entrar e dizer, ó, é comigo aqui, foi o Estado com o SUS que foi para cima. Onde é que estava aí o Deus mercado? Escondido debaixo da cama. Então, nós não podemos nos enganar com esse papinho furado de livre iniciativa e tal, isso vai resolver. Não vai resolver. O próprio Estados Unidos faz barreiras tributárias, alfandegárias, porque nós precisamos ser inteligentes. Eu defendo que o Estado precisa ser eficiente, é evidente, precisamos avançar em muitas correções, mas precisamos ter uma prefeitura municipal, assim como o Estado e uma União, que trabalhe para construir uma melhoria de vida para a vida de todos nós. É com essa visão, é com essas ideias que eu quero ser o prefeito de Campo Grande a partir de 2021. Quero fazer uma grande revolução na cidade do ponto de vista ambiental e quero implantar em Campo Grande um outro conceito com planejamento que trabalhe moradia, trabalho e lazer de forma integrada, porque nós já temos um problema muito sério com mobilidade urbana na cidade e não vejo soluções importantes nesse sentido. É preciso preparar a nossa cidade para que a gente chegue em 2030 com uma bela cidade. Nós temos um problema muito sério de uma degeneração do centro da cidade, do bairro Amambaí, do entorno da velha rodoviária, que precisa ser enfrentado. Enfim, vejo que Campo Grande tem grandes desafios e eu quero ser o prefeito que vai enfrentar esses desafios, debatendo com a população, conversando com os empresários, sendo um grande ponto de articulação. Conto com seu apoio, seu voto. Bluma 43. Agradecemos então a presença do Dr. Marcelo Bluma, que esteve conosco, né? Você que nos acompanhou nessa entrevista, deixamos o convite para dar seguimento nas próximas entrevistas que teremos aqui com todos os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Muito obrigado e até a próxima.